Então, 11 anos eu estou completando Verdade. esse ano. E como foi que você resolveu estudar o ESD? Pois é, aí exatamente, a gente vai pela dor, pelo amor, e eu fui pela dor tomar um passe, comprei um livro, e o livro, eu me encantei com o livro, o teor da moral do livro trazia, né? Eu digo, não, onde eu encontrei esse livro, eu vou encontrar um Cristo vivo, e eu vou compreender, vou ter respostas para as perguntas que eu ainda não tive respondidas. E aí fui e cheguei lá, alguém me deu o passe, fez a leitura e disse, olha, tem um estudo aqui, está acontecendo um estudo, está começando uma turma e tal, se você quiser um estudo, de quê? Sobre o quê? E era o ESD. ESD é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. E então, eu entrei no estudo. Sistematizado. No estudo sistematizado e fui ficando, né? Fui ficando. Porque quando a gente vai ler a obra de Kardec, então se você for começar uma obra, são obras profundas, obras que precisa que você tenha uma flexibilidade muito grande para largar uma bagagem que é às vezes inflexível, para que você possa se abrir para um novo, para outras realidades. E aquilo ali, você lê um livro, lê dois, lê três, às vezes não lhe dá certos esclarecimentos. Então, eu acho que a doutrina espírita faz esse apanhado, né? Porque o ESD, esse estudo sistematizado, ele é todo pautado na obra de Kardec e no Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Então, ele reúne, na verdade, ele diz que é um trabalho, é a aquisição de conhecimento doutrinário e deve seguir o método indicado pelo próprio codificador. Mas é um estudo, né? Um estudo do conhecimento espírita e que ele vai do conceito mais simples e mais universal, que é Deus, né? Mais simples, não é, o conceito de Deus não é simples, mas do centro, Deus, né? E a partir daí você vai descortinando uma compreensão dentro dessa ótica de imortalidade, de amor, de perdão, né? Então, é uma transformação. E isso tudo pautado dentro dessa codificação, desses 5 livros que Kardec nos deixa como legado. E a gente depois vai aprofundando para as revistas espíritas e para outros livros, e aí a gente vai amadurecendo. Um legado bem grande. E vai se transformando, né? Eu me lembro assim, que quando eu comecei, eu digo, poxa, o conceito, os enunciados dos contextos, dos conceitos, do conteúdo, é muito explicado, é muito detalhado. Como Kardec diz, é uma fé muito compreendida, muito explicada, muito inteligente. Você vai compreendendo o conceito, os processos, quem somos, que partes de nós, né, nos constitui, que forças nos envolve, que processos vivenciamos, e a gente vai amadurecendo e se transformando. E a gente vai vendo que você fala metodologia de Kardec, porque ele sempre foi muito estudioso, muito sério, já tinha pedagogia dentro de si. Então, claro que ele, quando descobriu esse mundo que enquanto encarnado era novo para ele, mas ele não ficou retido, ele vai e coloca para o mundo. E ele fala na necessidade de um estudo regular e sério. Isso. E aí o ESD tem esse compromisso, né? Ele busca essa coisa da unificação. Então, se somos espíritas, do Oiapoque ao Chuí, precisamos falar das mesmas coisas, dos mesmos conceitos, ter o embasamento, né, do que realmente, que princípios norteiam essa doutrina. E ele segue muito, como ele tem um tripé de filosofia, ciência e religião,
a gente vai compreendendo todo esse processo dentro dessa visão científica, filosófica e moral, e que, portanto, religiosa. Mas nunca perdendo esse enlace. E é legal quando nós somos oportunizados a conhecermos as leis que regem o mundo espiritual, o princípio espiritual, nós vamos compreendendo cada vez mais, porque nós somos espíritos, Sim. Espíritos na matéria, né? Então é fantástico isso, que é óbvio, nós vamos encontrar a matéria e o espírito na matéria. Teilhard de Chardin, que era até um padre, né, que ele dizia, nós somos seres espirituais em uma experiência material. E quem vai quem tem buscado estudar as leis do mundo material é a ciência humana. Quem tem buscado conhecimento das leis espirituais, a doutrina espírita. Uhum. Então, por isso que fala que o espiritismo não é religião, é o futuro das religiões. Não que todas as religiões vão se tornar espíritas, mas um dia todas as religiões também vão conhecer as leis que regem o mundo espiritual. Ela não é a religião do futuro, né? É o futuro das religiões, mas nesse sentido, todos não vão ter, porque a mediunidade está em todos os lugares, independente de ser no espiritismo ou fora do espiritismo. E como é que nós não vamos descobrir, né? Descobrir não, como é que as pessoas que são médiums não vão ter oportunidade de estudar um fenômeno que é natural que acontece com elas. Aí sua mãe mesmo, como você disse, que sonhou, e ela, com certeza, ela deve ter sentido um sonho bem real. Sim. Ela deve ter sentido sensações que ficaram impregnadas ao tanto que ela contou para os filhos, né? Ô, Rose, tem aqui Deli, que fala, Deli CS, de busca estimular o aprendizado e a vivência do espiritismo de forma contínua, tendo como base as obras codificadas por Kardec e o Evangelho de Jesus. É isso mesmo, Deli. Muito obrigada por essa colaboração. E eu quero, falando em colaboração, eu vou até virar aqui para mim, que eu quero aqui mandar um abraço a todas as pessoas que colaboram na divulgação da doutrina espírita, principalmente os monitores de ESD, porque são pessoas que se disponibilizam, faça chuva, faça sol, e agora no período do virtual, se desdobraram, isso em todas as casas espíritas. Quantas sementes não foram plantadas, quantas pessoas saíram do obscuro e foram para a clareza, sabendo aonde buscar conhecimento de forma segura. Então, a todos os monitores do ESD, a minha admiração e o meu muito obrigado. Outra coisa, Rose, falando de monitores de ESD, falando de estudos sérios, falando de doutrina que tem uma tríplice, um tríplice alicerce na ciência, na filosofia e na moral. O ESD, ele, na introdução, ele diz assim: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, como espiritismo é ciência, não dá para chegar e dizer, eu vi o médium falando, eu fui lá, recebi uma mensagem do médium e achar que aquilo é espiritismo. Muito bem, Jade, muito bem. Muito bem. Espiritismo é ciência. E como ciência, a gente se debruça nos livros. Quem é espírita, e não é assim, não é o estudo que o torna espírita, na verdade, né? O Evangelho fala dos verdadeiros espíritas, mas é aquele que pratica a moral, de que tomou conhecimento.
Porque se tomou conhecimento e não pratica a moral, Se não se transforma. tá trazendo problema para ele. Mas como todo espírita, ele acaba, se você não tem uma pequena uma biblioteca, Brandi, a gente acaba tendo uma pequena biblioteca, né? Ou seja, online, como Rosiane, que tudo dela ali é no iPad dela, com licença. Mas não deu mais, chegou um momento que não dava para sair carregando muito livro. Eu conheço sua casa, tem muito livro. Agora, você lembrou algo, porque quando a gente vai para a bibliografia de Kardec, ele, enquanto Leon Denisard Rivail, ele, quando via uma mensagem, e através das médiuns não tinha nada por escrito, ele que foi codificar, ele ia estudar a moral daquele médium, os costumes e hábitos do médium, e também ele ia pesquisar a mensagem. Uhum. Então ele não trouxe para nós algo assim, não, teve uma mensagem de não sei aonde. Achei bonito, achei bonito, eu concordo, não. Ele viajava para outro lugar, prova, né? ia buscar em outro médium, ele fazia a mesma pergunta e quando ele comprovava daquele, ia pelo método da experimentação. Mas ele estudava a mensagem, as coerências daquela mensagem, se aquela pessoa tinha fundamento de falar aquilo, e ele explica isso muito detalhado na metodologia, nos livros dele, e também os seus biógrafos também falam isso, né? Então, é um grande exemplo de quem é estudioso. Com relação à doutrina, Kardec, ele é muito preocupado com o que acham, com aquilo que ele está trazendo de novo, porque ele foi apedrejado, entre aspas, figuramente, né, eu estou falando. Ele foi foi alvo de muitas críticas, de muita perseguição, de muita dúvida. E então ele se preocupou muito em justificar aquilo que ele estava trazendo, né? Justificar como a verdade. Não era algo pessoal dele, era algo que ele, como Rose fala, ele ia checando ao longo das suas experiências, ele ia checando e ia trazendo aquilo como mensagem. Aí então ele no primeiro módulo, engraçado, os módulos são 5 módulos, 5 livros, né? E aí no primeiro livro, então, ele traz 9 módulos. Então ele começa primeiro falando sobre o espiritismo, todo esse aspecto da doutrina e os pontos principais da doutrina. Depois ele vem para a codificação, como é que a doutrina nasce, como é que ela surge, todos aqueles fenômenos mediúnicos que assolam o mundo civilizado, tanto na América quanto na Europa. E também estava acontecendo, no período que ele nasce, muitas revoluções. Isso. Aí ele vai contextualizando tudo isso de uma forma histórica. É muito, muito legal ler isso, que eu gosto muito de história, então eu me debrucei. Depois ele entra no conceito de Deus, o que é Deus, e ele vai destrinchando aquilo de uma forma que você não tem dúvida, que é algo que lhe preenche, você tomar o conceito do que é Deus, né? Aquilo ali é transformador, só isso, só você compreender o que não se compreende, que na verdade Deus é tão, né, que a gente não alcança, a gente pega os atributos de Deus pela criação. Aí a criação é muito perfeita, é muito profusa, muito, muito variada. Aí ele vai, né, falando da existência, aí ele começa a falar do perispírito, da origem e natureza do espírito. Mas espera, que pode ter alguém nos ouvindo através da Rádio 93 FM que não sabe o que é perispírito. Então, a palavra que pode ser nova. E explica aí, mais ou menos, expliquem aí o que é perispírito. Perispírito. Quer falar aí, Brandi? Eu complemento aqui. Não, só para não fugir, o conceito, o que é que ele fala aqui? Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma,
Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, é como se fosse o perispírito é o que envolve o espírito e que conecta com a matéria. Então, entre a matéria, o corpo e o espírito, precisa que haja essa conexão, que é a peça de encaixe, é o perispírito, e que não são coisas diferentes. Então, inclusive, isso é bom a gente falar, porque a pessoa, às vezes, que tem visão, ele está vendo ali um espírito, ele está vendo, na verdade, o perispírito. Isso, é como se ele desse forma, é como se o espírito fosse invisível, e aí o perispírito dá forma e cor àquele espírito e o encaixa na matéria para que a gente possa então se manifestar. Porque a matéria, ela se movimenta e ela se manifesta mediante a presença do espírito. Saindo o espírito, então a matéria morre, perece, né? Desencarna Logo que eu entrei na doutrina espírita, para eu compreender, que eu gostava também das simbologias, eu comecei a compreender essa imagem de perispírito através de uma caneta, né? Então, nós temos aqui uma parte mais grosseira, que é essa parte de fora. Inclusive, essa caneta é linda aqui, que minha companheira Dene. Beijão, Dene. Lindíssima mesmo, viu? Ela faz lá Gostei. Então, nós temos uma parte mais grosseira, que é a parte externa. Quando nós temos aqui dentro, a parte mais importante é a tinta. Mas a tinta, ela é fluida. E ela precisa, então, de um corpo, que é a carga, para sustentar, para dar forma a essa fluidez. Quando a tinta acaba, no caso do espírito, claro que a tinta não acaba, né? Aqui é uma forma só didática de compreensão. A tinta nunca vai acabar, o espírito é imortal. Mas quando a gente reencarna, essa parte precisa dessa para estar na matéria. Quando a gente desencarna, de novo. Quando a gente sonha de noite, só que aí, encarnados, nós vamos, às vezes dá até aquele choquinho quando a gente acorda rápido, que é essa reconexão. Só desliga quando a gente desencarna, que o corpo vai ser transformado, porque nada se perde, tudo se transforma, como diz Lavoisier, né? Isso. Continua, já que está muito bom. Aí, seguindo, depois que ele esclarece sobre essa existência do espírito e a formação desse espírito, ele fala da comunicabilidade dos espíritos. Então, como é que isso acontece? Como é que ocorre essa comunicação do mundo espiritual com o mundo material? E, a partir daí, ele entra no módulo interessantíssimo, que é a reencarnação. E, então, ele traz provas da reencarnação, como é que é a questão do retorno à vida corporal, como é que acontece a união da alma com o corpo, na questão do feto, da gravidez, como é que isso ocorre, essa união, né? E aí depois ele segue para a pluralidade dos mundos habitados, né? Para nos mostrar também que a Terra não é única, que ela não é plena nesse universo de bilhões de planetas, de galáxias, de outras dimensões. Existem tantos planetas que a gente não consegue, eu nem falo de planetas, mundos habitados, que a gente não consegue contar e que a gente diz infinito tanto quanto, né? E fala da Terra, dos diferentes reinos. Depois ele vai para a lei divina natural, que é a lei ele fala do bem e do mal, e aí começa então no segundo tomo a falar das leis, que são 10 leis, não é isso, Rose? Sim. Aí no segundo tomo ele vai falar das leis, as leis universais. Isso significa que desde que o mundo ainda não existia, essas leis, elas já presidem a criação, e daqui a 100 mil anos estas leis ainda continuarão presidindo a criação.
Ele começa pela lei de adoração, vai pela lei de liberdade, a lei do progresso, da sociedade e lei do trabalho, a lei de destruição e conservação, de igualdade, de reprodução, de justiça, amor e caridade, e depois conclui com perfeição moral e esperanças e consolações que Salles aí traz muito bem no livro... Conhecer. Não, no livro Céu e Inferno. Céu e Céu e Inferno. Inferno. É. E aí pronto, o segundo, tem outro tomo também que traz mais 9 capítulos e mais outros que ele dedica, o Esdras, então vai nos levando para o Evangelho, mas aí já dentro de uma compreensão mais aprofundada. Quando a gente dá conta de todo esse conteúdo, nesses 3 módulos, são 3 módulos aqui, quando a gente dá conta deste conteúdo, então a visão é outra, a consciência é outra, a moral é outra, e tudo é renovador. Então você vai para o aprofundamento da doutrina, que é estudo aprofundado da doutrina espírita, já com uma caminhada de transformação, de moralidade, de uma nova versão, é um homem novo, como Paulo diz, né? A questão da reforma íntima, a gente vai construindo à medida que a gente vai conhecendo essas leis que regem a nossa vida e os desafios diários, que são as oportunidades, como Brandina traz aí, do hoje, o que Jesus quer hoje, né? O que Jesus... Então é isso, nessa caminhada você então vai para esse evangelho, e aí a gente estuda sobre as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, o espiritismo e o cristianismo, mas aí já é num conceito mais aprofundado, diante de uma ciência, de uma filosofia e de uma moral que o transforma. É muito bom. Você então se sente transformada depois que você percorreu esse caminho aí. Existe uma mudança grande. Eu gostaria de estar mais adiante, eu poderia estar mais adiantada, mas eu olho o que eu sou hoje e eu fico pensando o que seria de mim se eu não encontrasse espiritismo. Eu não sei, né? Graças a Deus eu encontrei esta direção, né? Eu tenho uma direção, tenho uma moral proposta, tenho uma moral que eu passei a conhecer, né? De conhecimento, e na prática existe um esforço de transformação. Eu estou longe ainda da perfeição, muito longe, mas é um caminhar todo dia. Eu gostei quando você fala da proposta, né? Porque a doutrina espírita, ela não impõe, ela propõe. E é uma proposta que realmente nos dá um norte. Eu também sou muito agradecida. Estou na caminhada espírita por influência do meu pai, que ontem também fez aniversário de nascimento, né? Mas ele já está desencarnado. E é muito gostoso quando a gente percebe essa conexão viva, quando você está num caminho que você tem um norte. E não tem como a gente descrever, né? Só quando... Uma coisa é você ver alguém tomando banho de chuva, outra coisa é você ir lá tomar aquele banho de chuva. Quando se tem liberdade de tomar banho de chuva, um banho de rio. Uma coisa é assistir um jogo pela televisão, outra coisa é estar lá gritando lá no campo. É a mesma coisa. Algo é quando você adentra e quando a doutrina espírita entra dentro do seu despertar e você se desperta junto com ela, é algo muito bom. Transformador, consolador. Agora aqui vou perguntar a Brandi como ela, o que é o ESD para ela, na sua caminhada. O ESD é o sustento, né, da doutrina nas nossas almas, porque o estudo ele é fundamental.
o conhecimento. É bem verdade que não basta só o conhecimento. Tem que a gente colocar dentro de nós a vivência, buscar. É como ai de mim, meu Deus, se não fosse essa doutrina consoladora, libertadora. Porque, às vezes, né, alguém diz assim, olha, está na doutrina, porque acha assim, que a gente está na doutrina e tinha que ser santo, né? Eu disse, pois é, ainda, se eu estou na doutrina e ainda estou assim, imagine se não estiver. Então, para mim, o estudo é fundamental. E não só o ESD, mas tem outras obras também, né, que vêm complementar o nosso aprendizado, a nossa transformação. Tem gente que não gosta, outros... Eu mesmo sempre, desde o início, eu sempre gostei de algo que bolisse com minha mente, que me levasse a eu questionar. Então, eu sempre leio, às vezes, Ivone do Amaral Pereira, eu leio Leon Denis. Às vezes eu digo assim, eu não estou entendendo nada, mas eu já estou guardando, entendeu? Então, para mim, é uma bênção. E quando eu penso assim, meu Deus, e a preocupação, o amor desses amigos, Jaque, que nos trouxe para essa doutrina. Eu fico imaginando de ver muitas das vezes a nossa rebeldia, a nossa dificuldade de compreensão. E eles estão ali pacientemente, né? Com a gente. Não, venha, vá, você vai conseguir, você precisa. Então, doutrina espírita é um alimento. É alimento para nossas almas. Eu às vezes penso assim, meu Deus, quando eu vejo muitos centros espíritas que não tem o estudo do Oeste, né? Porque é tão necessário esse conhecimento unir a nossa vontade, porque não é só ter vontade, é a gente unir a nossa vontade com o aprendizado para que a gente possa caminhar num caminho reto, seguro, dentro dos ensinamentos do Cristo e da espiritualidade desses amigos que nos ama, que está o tempo todo ao nosso lado. Então, finalizando esse bloco do ESD, amanhã às 9 horas, pelo canal Comunicação da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, pelo YouTube. Quem tiver disponibilidade e quiser assistir Geraldo Campete e a equipe da Federação Espírita Brasileira, um seminário vai estar sendo promovido gratuitamente pelo YouTube sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita e a sua importância. Quem está promovendo esse evento são todas as federações estaduais do Nordeste. Então, a Federação Espírita do Estado da Bahia, a de Sergipe, e aí por todo o Nordeste existe uma Regional Nordeste, que é a promotora do evento com o apoio da Federação Espírita Brasileira. Ok, 19 horas e 33 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Estamos com o programa Conhecer, aqui através do Instagram, do Facebook, YouTube e Rede SDP TV. 9 anos do programa Conhecer. Então nós estamos trazendo o que é o Espiritismo durante esse período. Lembrando a vocês que no sábado agora de Carnaval, nós não faremos o programa ao vivo. Será apresentada aqui uma gravação, né, do programa Conhecer. Se você quiser fazer a escuta, 93 FM é esse canal. Nosso amigo Vamp está até aqui na operação. Um grande abraço. Abração, Vamp. Pelo apoio aqui, transmitindo aqui através da 93 FM. Ele manuseando aqui os vídeos para que a gente mande essa mensagem para as pessoas. Hoje nós temos aí recados, por favor. Brandina, se você quiser falar já do Fé e Luz, que você... amanhã. Se quiser, pode abrir tranquilamente aí. Não é? O que é que a gente tem lá no Fé e Luz? Amanhã, às 19 horas,
nós vamos ter a doutrinária, né, com Gilda Bastos, ela é do Centro Espírita Catuense, com a parábola da porta estreita. Então, aguardamos todos que tiverem disponibilidade para assistir a nossa doutrinária de amanhã à noite. Eu estarei lá no Fé e Luz, dia 5 de março, para falar da pluralidade dos mundos. Com fé e luz. Com fé e luz. E eu vou pedir a Jaque para poder fazer a divulgação dos eventos espíritas, começando pelo magnetismo da quarta-feira. Sim, temos um trabalho, a UEA tem desenvolvido um trabalho de atendimento, um tratamento magnético. As pessoas chegam a partir das 18h30, vai até o término, né? Dependendo da quantidade de pessoas, mas a gente tem esse trabalho na quarta. Na segunda também nós temos atendimento, com passe também, né, Rose? Aconselhamento. Não, na visualização e passe, na segunda noite. Na segunda noite. E na segunda de dia, sim. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno às segundas. E quintas. Quintas, 5 da tarde. E quinta ainda tem a palestra. À noite, 19h30. Às 19h30 temos doutrinárias, que é tão importante, gente, a participação das doutrinárias. Importantíssima, a gente não sabe quanto. Não é só ir tomar o passe. Quando a gente vai para a doutrinária, a gente também está sendo tratado. Aqueles que nos acompanham, os desencarnados que nos acompanham, também são recebidos, acolhidos no Centro Espírita, são conduzidos para aconselhamentos, doutrinamentos do Evangelho e com muitos, com casos com objetivo de transformação, né? Objetivo de transformação e é muito importante a questão da doutrinária. E falando em doutrinária, amanhã às 16 horas, doutrinária presencial no Cristanato da Baixa do Corte, com Carol Nascimento fazendo a palestra. E às 9h30, no Irmão Miguel, em Alagoinhas. Às 17 horas, temos a doutrinária também da União Espírita, só que virtual. Sim. Né? E à noite, Fé e Luz. Temos ainda o GVN na segunda-feira. Grupo de Vibrações pelos Necessitados, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Um grupo lá que se reúne com essa proposta, a proposta que a Jaqueline trouxe aqui, falamos aqui todos nós. Vibrações por aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados, estamos lá fazendo esse papel do ponto de vista virtual. E esse programa gravado vai ao ar a partir das 22 horas, horário do Brasil, através da rede STP-TV. Um abraço, meu amigo Gilberto Romano e a toda a sua equipe. Sim. A valorosa equipe. Valorosa equipe, muito bom, muito bom. Rose, lembrando também a vocês que na quarta-feira a gente vai trazer um programa especial, né? Chegamos a um acordo porque íamos fazer os 9 anos do programa Conhecer, mas como muita gente já está de viagem marcada, etc., queríamos fazer um evento que valesse a pena o público todo presente. Conversamos com nosso irmão Ricardo Carvalho. Então vamos fazer uma live lá, onde eu vou convidar todos aqueles que queiram participar lá no espaço, entrar, tipo como a gente faz, vai lá, fala o que achar conveniente, só para a gente registrar, inclusive já, Brandina também, se quiser. Rapaz, já entrou na live, botou a carinha, tá chamando, vou logo avisar, viu? Para poder a gente falar e um pouco desses 9 anos do programa Conhecer. Ok, gente? Programa Conhecer 9 anos. São 19 horas, Rose, e 39 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. E aí, nós temos... A gente estava falando aqui, gente, sobre o céu e o inferno. E olha a outra parte que ele traz aqui, viu, Jaqueline? Kardec procura elucidar, Brandina, temas como anjos, céu,
demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. E eu friso aqui penas eternas. E a gente, respeitando a visão, mas a doutrina espírita vai fazer, é a doutrina espírita que a gente segue, a gente estuda. Penas eternas, Brandina, Jaqueline, Rose e Raimundo, sou eu mesmo, Raimundo Salles, falemos nós sobre a existência. Existe alguém que está condenado a uma pena eterna, né? Um purgatório infinito? E aí? Não tem sentido, né? Não tem sentido termos penas eternas, porque aí seríamos ter uma incoerência desde quando o Criador é amor. E o amor jamais castiga o desamor, que somos nós. É que nós vamos compreendendo aos poucos que a vida é pedagógica, que Deus é o educador por excelência. E como educador que acredita em nós, Ele nos dá a dignidade de repararmos os nossos erros, quando esses erros são erros que ferem as leis universais. Então, vão existir erros, como, por exemplo, uma criança, quando ela está comendo, quando ela está aprendendo a comer, ela vai errar. Quando ela está aprendendo a falar, ela vai errar. Quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, ela vai errar. Mas esses erros, através da tentativa de erro e acerto, ela acaba acertando e não fere a lei divina. Os erros que vamos cometendo enquanto não despertamos a nossa consciência ficam gravados no nosso campo existencial. E em algum momento nós vamos ter a dignidade de, quando despertarmos, nós estaremos indo, vamos encontrar alguém vindo. Então, nesse ir e vir, alguém vai dar oportunidade da gente reparar aquilo que a gente tenha feito enquanto a consciência não era desperta. Agora, tudo também vai depender da intenção. Hoje alguém aqui, não sei quem, falou assim, que saia do coração. Acho que foi Jaque, na hora que estava falando algo de prece, ou foi Brande, né? Algo que saia do coração. Então, essa conexão, essa intenção também conta. A intenção vale muito. Se eu tenho a intenção, mesmo inconsciente, de me achar melhor através da crítica, por exemplo, a gente se acha melhor. Quando a gente julga, é porque a gente se acha melhor. E a vida é pedagógica, ela vai nos apresentar situações internas e externas para nos oportunizar o repensar das nossas atitudes, para que cada vez a experiência de relacionamento com Deus seja mais estreita. Quando o Salles traz essa reflexão, eu lembro de Jesus que diz assim: nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Então, não existe inferno. Aquele inferno, aquele fogo eterno, né, para sempre não existe. Na verdade, não existe. Ontem eu estava ouvindo isso de alguém dizendo: não existe para sempre, e nem sempre, nem nunca. Não existe nem o nunca, nem o sempre. Brandina também hoje falou também sobre isso. Então, o inferno que a gente aprendeu, né, com essa pena eterna, não é justiça, né? Não é justiça divina. Pode ser uma justiça equivocada do homem, né? Em termos de imputar certas penas enquanto estamos por aqui a alguns infratores. Mas no campo da imortalidade,
onde Deus preside todos os processos e ele nos preenche de amor, e Ele é amor, o puro amor, imaculado amor, não existe este penar eternamente. Porque se a imortalidade nos convida para o progresso, é uma lei que nos rege, a lei do progresso. Então é preciso que a gente siga, que a gente prossiga. Então, aqueles mais equivocados, aqueles mais cruéis, os mais impertinentes, eles passarão também por intempéries, por situações dolorosas para aprendizado. A gente tem a história de André Luiz, onde ele conta que passou 8 anos no umbral por questão de consciência dele, que o prendeu, né, sintonia, vibração, o prendeu naquele campo. Mas chega um momento em que ele faz uma oração direta, que faz uma oração verdadeira, com sentimento, com coração, e aí naquele momento ele é resgatado. E Jesus faz isso. Jesus vai buscar cada um de nós, onde quer que estejamos, né? Se passamos por situações dolorosas, e aquilo ali levou-nos a um aprendizado, passou. A gente vai então para um novo aprendizado. Não significa que vamos passar daquele sofrimento para a bonança. Às vezes sim, às vezes não tem nunca nem sempre. Mas existe uma escala de experiências que vai nos fazendo amadurecer. Então o inferno não existe, né? De forma nenhuma. A gente tem a história de Judas, o que traiu Jesus, né? Que peso Judas carregou de ver o seu mestre condenado, passando por todo aquele suplício. E ele então se suicida. E aí Maria vai buscar Judas, onde ele estava naquele sofrimento umbralino. De Maria vai e consola Judas e o resgata. Imagine os demais, né? Então é isso, não existe fogo eterno. Graças a Deus. Muito bem. Brande. Brande, fica à vontade aí. As penas eternas. Quando a gente não tem como não nos remeter a Jesus, né? Lembrando, os teus pecados estão perdoados, quando Jesus diz, né? Então, isso significa que existe sempre a reparação, que a gente está sempre para recomeçar, para a gente ver os nossos erros e depois a gente recomeça. Então, se a gente recomeça, com certeza a gente não vai querer fazer diferente do que o melhor, do que fizemos antes. Então, se tem a possibilidade da reencarnação, da gente voltar para refazer aquela caminhada, não vai ter como um Pai amoroso, bom, um Jesus que é o nosso mestre, modelo e guia, nos condenar. Se ele nos ensinou, não é? Ele nos ensinou a amar. Se ele nos diz que é para a gente perdoar o nosso irmão, nós com tanta dificuldade de compreender, como é que Jesus não vai nos perdoar? Não vai nos ajudar para que a gente possa caminhar de alguma forma e reparar os nossos erros e chegar. Eu sempre digo assim, eu sei que um dia eu vou chegar nessa plenitude. Então, todos nós, como Jaque disse, Jesus disse que nenhum de nós se perderá. Então, todos nós alcançaremos sim essa sonhada evolução e como filho de Deus que somos. Perfeito, Brandina, perfeito, Jaque. E aqui eu quero trazer o seguinte, uma afirmativa dos próprios espíritos, aí o Kardec corrobora. Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrangem. E aí ele fecha. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. Aí, você que nos ouve diz assim,
Deus é bom. Deus é Pai, Deus é justo. Aí são afirmativas que você traz. Mas se você... É o meu não, né? Não. Então, se você traz essa tríade, que a própria doutrina espírita fala, né, Brandi? E ao mesmo tempo você diz que existe penas eternas, você está entrando num processo de contradição. E essa verdade absoluta, chamada Deus, deixa de ser absoluta. Porque se ele é bom, ele é justo e é Pai, porque ele vai dar a Brandina, a Jaqueline, a vida, né, sem uma pena eterna, e chega para mim, para Rosiane Massariol, e diz, não, agora vocês vão sofrer. Teria privilegiados, Não né? é? Então deixa de ser uma verdade absoluta para ser uma verdade relativa. Então a gente precisa, sem sombra de dúvidas, refletir naquilo que a gente está acreditando. Se ele é pai e nós quatro, né, aqui. Se ele é justo, ele quer a Jaque, a Brandi, a mim e a Rose, e a você que nos escuta, de uma forma igualitária. Não é? E se ele é bom para todos. Não é? Então por que dá a um uma pena, um castigo eterno, e a gente entra no campo do psiquismo? Se eu começo a dizer que eu estou em pena eterna, eu estou literalmente em pena eterna. Aquilo que eu acredito, aquilo eu sou, aquilo eu vivencio. A partir do momento que o indivíduo começa a entender, na expectativa dessa imortalidade, dessa reencarnação, e sai desse senso comum, ele começa a entender que essa pena está proporcionalmente ligada àquilo que eu acredito, aquilo que está no meu psiquismo. Então, se eu acredito que eu estou com uma dor provocada por um câncer, por uma outra doença qualquer, se eu desencarno, eu acredito que possuo aquela dor. Mas se eu começo a entender nessa continuidade do espírito, a dor se foi com o corpo físico. Não é? Dele está aqui dizendo que existe diferença entre punições e sofrimento, segundo o Espiritismo. Concorda, Salles? Exatamente. O sofrimento é o que a gente fala aqui, né? A punição é a autopunição. É uma lei natural de causa e efeito. Se eu empurro Rose está me empurrando no sentido contrário. Ação e reação. A gente traz até para o campo da física. O sofrimento é aquilo que eu me permito, eu me proponho, na perspectiva desse psiquismo que eu estou falando, da mente. Eu acordo de manhã e digo, Rose, poxa, hoje eu vou passar um dia, sei que eu vou passar um dia mal. Vai aparecer Brandina me falando aquelas mesmas coisas, já que ela não vai ligar para mim. Aí você sai daquilo que Brandina falava, do presente, do aqui e agora, e vou para o campo da ansiedade. Diz né? assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Opcional, exatamente. A dor a gente sente. Então, eu tenho uma dor de cabeça, eu estou sentindo a dor de cabeça. Agora, vai como eu sou infeliz, meu Deus do céu. Essa dor, que é, meu Deus, que me maltrata e que eu não mereço. Isso é sofrimento, né? Isso é sofrimento. Se eu digo, Jaqueline, esse programa vai demorar um bocado. Poxa, a Rosa me chamou para vir falar de ERG aqui. Vai demorar um bocado. Aí você olha para o relógio, são 19 horas e 54 quase minutos. Aí você diz assim, já passou e eu ainda não falei nada, ainda tem um bocado de coisa para falar. Então, gente, tá no nosso psiquismo, né, Brandina? Tá naquilo, se você faz as coisas principalmente com amor. Se você faz uma oração, a gente abriu com oração, se você faz uma oração com amor, com ênfase, dedicando, e você vai no caminho do reto, do bem, daquilo que é essencialmente bom e bem, você vibra com aquela energia. No sentido contrário, é a mesma coisa. Se eu entro com a perspectiva da depreciação, eu entro no campo da depressão. Se eu entro na perspectiva do bem comum, do auxílio ao outro, da oração para o bem, eu entro no campo do aqui e agora
e no campo da fraternidade, da caridade, da ajuda. Então está tudo ligado, gente, não há nada solto. E Rose, eu passo para você fazer suas considerações e já para as nossas convidadas aí também. Ok, minhas considerações, eu aqui compartilho com vocês um poema de Emmanuel, um instrutor muito querido. Bravo! De volta, não reclames nem te aflijas, trabalha e segue adiante. Não invejes quem caminha como quem sonha a dormir. Se alcançaste a realidade, reveste-a de paz e amor. Nunca firas a ninguém, mesmo quando alguém te agrida. Ama, constrói, serve e segue, de volta ao lar, passo a passo. Trabalho é o nosso caminho e o lar nos espera em Deus. Que Jesus fique em cada lar e em cada coração. Beijo grande a todos. Não, Rose, já fechou? Não, passando para as meninas fazer as considerações. Tá certo, desculpa. Então, um grande abraço. Muito obrigada por estar aqui. É sempre uma oportunidade de reflexão, de refazimento. Gratidão e paz e bem a todos vocês. Que Jesus continue sempre nosso modelo e guia, possa nos auxiliar nas nossas propostas, possa abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente possa cada vez mais observar os seus ensinamentos e seguir com ele. Bênção para todos nós. Ok, Rose, traz aí para poder eu fechar, me dá ele aqui para eu fechar aqui tanto na 93 FM como com os nossos irmãos do programa Conhecer através do Instagram. A gente só tem a agradecer a vocês, agradecer a 93 FM, todos vocês aqui, todos que estão aqui dizendo que assim seja. E a gente pede mais uma vez, Deli, todos os Solange, orem bastante pelos nossos irmãos, tanto daqui desde o seu bairro aí, até como diz meu irmão Chico, né? Até as cidades mais longínquas, né? As nações mais longínquas. Então orem, porque o mundo precisa de orações. Precisamos mudar a vibração do mundo, mudando a vibração dos nossos pensamentos, né? Aquele pensamento que a gente emana. Gostaria de mandar um grande abraço também aqui a mais nova componente do GVN, nossa amiga Paula Lírio, que vai participar com a gente. Ela está aqui também, gratidão, que assim seja, agradecendo a todos, aqui a Jaqueline, agradecendo a Rose, agradecendo a Brandina, a gente agradece também a você. Também Denise Melo fez aniversário esses dias. Isso, Denise, exatamente, mandei um grande abraço para ela também, grande amiga ali, de há muito tempo, do movimento espírita e também do trabalho. Grande abraço a todos vocês. E gostaria de... Um grande abraço a Cacau Pena. Cacau Pena, justamente, da 93. Graças a esse amigo, Rose, é que a gente está aqui há quantos anos? 9 anos, né, com esse apoio. E que Deus te abençoe, Cacau. Ok, Cacau. Gente, e a gente agradece sobremaneira aqui meu amigo Vamp. Vamp, essa semana eu venho aqui com você para a gente pegar esses macetes aqui. Eu só tenho a agradecer a você pelo esse apoio que você está nos dando aqui na transmissão. Aí colado, observando, mudando a câmera, entendeu? Olha ali, ó, manipulando ali. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço a você, a toda a sua família, viu? Grande luz para toda a sua família e para você. Que Deus lhe ilumine sempre pelo papel que você desempenha aqui. E você vê, estou sempre acompanhando os programas aqui, gosto muito dos programas que o pessoal desenvolve e sempre participo na medida do possível. Um grande abraço, até sábado que vem, no programa Conhecer, sábado de hoje a 15, porque o sábado que vem nós não estaremos aqui fisicamente. Já falei com o Vamp, vou deixar um programa já no ponto gravado, eu trago essa semana para que ele possa transmitir. Um grande abraço a vocês e até lá, se Deus quiser. Tem que cortar a luz, a água.
Valeu, gente. Obrigado a vocês aí. Aqui, ó, o pessoal aqui que faz o programa Conhecer, né? Os nossos estúdios aqui. Todo mundo aqui, ó. 9 anos aí nessa luta. A Brandina lá, a Jaque lá, ó. Jaqueline. E todo mundo aqui presente nesse espaço que a gente utiliza para mandar uma mensagem para vocês. Vocês que têm curiosidade aqui, só quiser participar do nosso programa, é só mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente vai trazer vocês para participar conosco, viu? Grande abraço do coração de vocês e até quarta-feira. Tô vendo todo mundo que entrou aqui. Quarta-feira, Paula, você também lá, viu, Paula Lili? O programa Conhecer, que eu vou convidar todo mundo para entrar, saiu, foi lá, falou, parabenizou e retorna para que todos possam participar da live. Todos vocês que já participaram do programa Conhecer. Grande abraço e até mais.